Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, fique até o final do vídeo. Mais uma vez eu vou te pedir a sua inscrição. Vou pedir para você compartilhar os nossos estudos. Vou pedir para você deixar o seu like e também o seu comentário, que é muito importante. Você é minha família, você é nossa família, tá bom? Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre as lágrimas por Jerusalém, tá bom? Vou falar sobre a destruição de Jerusalém, mas aqui também tem um pouquinho de lágrimas sobre Jerusalém. Olha, antes de apresentar aqui, falar sobre um pouquinho da destruição de Jerusalém, eu quero falar um prólogo, eu quero falar sobre o que acontecia ali de fato em Jerusalém, ali na sua queda, antes da queda, né, na verdade. Herodes, você sabe que Jesus ele chamou Herodes de raposa, porque ele era uma raposa, não é? Se o próprio Jesus chamou Herodes de raposa, porque ele era uma raposa. Foi o próprio Jesus, né, que disse isso. Então Herodes, quem era Herodes? Herodes era um membro, né, daquela ardilosa família, não é, que governava a terra de Israel, ou pelo menos o seu perímetro, né, até o nascimento de Jesus. Mas presta atenção, Jesus certamente ele não fugiria de Herodes, de maneira nenhuma. Então Jesus ele ensinava abertamente por toda a Jerusalém. E com isso, não é? Você deve prestar atenção que pela Judéia e também pela Pérea que Jesus ensinava ali, não é? Então nós observamos que ali quando ele andava ali contando, né, as parábolas, né, os milagres, não é? Que deve ter assombrado aquele homem chamado Herodes. Então Herodes, ele governava o território natal de Jesus, que era a Galileia, mas ele não governava a Judéia e nem Jerusalém, que estavam sob o governo de Pilatos, que representavam os romanos. Em poucos anos, os romanos, não é? Eles destruíram completamente a cidade de Jerusalém. Então, quando aconteceu aquele fato, né, ali em Lucas, capítulo 13, que você conhece, é um dos capítulos, né, que fala sobre a grande tribulação, é um capítulo escatológico. Então, quando Jesus chorou por Jerusalém, ele chorou pela cidade que rejeitaria o Messias e cairia sobre o poder dos romanos. Então a destruição de Jerusalém, como que ela começou? Nós falamos muito sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, mas toda a história teve início, meio e fim. Então Jerusalém, ela continuou a ser uma cidade, né, muito próspera depois que Jesus partiu, se elevou, ali no capítulo 1 de Atos. Então essa cidade ela continuou sendo uma cidade próspera, porém Herodes Agripa não confunda Herodes, né, Agripa I com outros Herodes. Para você entender a história, você tem que entender também quem era Herodes Agripa número 1. Então o presidente aí que tem vários filhos, ele gosta de chamar os filhos por nome. Mesma coisa ali, naquela família, não é? Que era uma família ardilosa que governava a terra naquela época. Então esse Herodes Agripa I, ele deu início a muitos projetos de construções, indicando mais crescimento e atividades, não é? Nessa cidade, a cidade de Jerusalém, que já tinha
se tornado um importante, não é? Aos olhos do mundo, já tinha se tornado muito importante. Haja vista, meus queridos, o juízo de Deus, quando aconteceu sobre Israel, o próprio Deus, ele falou isso, que por causa da beleza, da formosura, da multidão dos comércios de Jerusalém, ela passou a se prostituir com os reis da terra. Aí você observa que o próprio Deus, quando ele chamou Jerusalém de meretriz, claro que é no sentido espiritual, ele disse isso. Então essa cidade de Jerusalém, ela tinha se tornado importante aos olhos do mundo. Então o cristianismo, né, também tinha se espalhado rapidamente. Não confunda cristianismo com religião ou denominação. O cristianismo era um movimento que foi dado quando os seguidores de Cristo estavam seguindo a Cristo. Não é que cristianismo foi um nome dado por Deus ou Jesus Cristo, não. Foi assim batizado pelo sistema religioso. Então o cristianismo tinha se espalhado muito rápido, não é? Apesar da crescente perseguição, então o cristianismo tinha crescido muito rápido. Aonde que você vai encontrar isso? Lá em Atos capítulo 21, não é? Você vai ver a partir do versículo 20, conta essa história. Mas aconteceu um fato muito importante que tem de ser lembrado. Em 66, depois de Cristo, os judeus, eles começaram então, 66 foi o ano, meado de 66, foi o ano que começou, não é, a perseguição no seu ápice, conhecido como a Grande Tribulação. Em 66, os judeus então começaram a fazer o quê? Começaram a se revoltar contra o controle romano. E essa revolta, meus queridos, ela começou aproximadamente 30 anos depois que Jesus foi crucificado. Agora você vê o que é a Bíblia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia tem contradições? É claro que tem. Tem muitas. Mas você há de ver também que a Bíblia, ela, no seu exato momento das profecias, acontecia as profecias, se cumpriam. Então, essa revolta que os judeus começaram a se revoltar contra o governo romano, contra o controle romano, essa revolta, ela começou justamente 30 anos depois que Jesus ele foi crucificado. A predição, eu me lembro que a predição, né, que Jesus fez ali sobre a destruição de Jerusalém, ela estava prestes a se cumprir. Você já olhou Marcos capítulo 13, versículo 2, quando Jesus fala isso? Então, durante 3 anos, os romanos tentaram, sem sucesso, não é, sufocar esta rebelião dos judeus em Jerusalém. Mas aí acontece um fato interessante. Vespasiano, o imperador romano da época, finalmente ele se enfureceu e enviou quem? O seu filho Tito, que era general romano, para esmagar aquela rebelião. Jerusalém, meus queridos, era uma cidade difícil de atacar, mas muito difícil. Se você pega a geografia de Jerusalém, você vai ver que era realmente um lugar difícil. Então ela era muito difícil de ser atacada pelos seus muros fortificados e a
sua localização estratégica no cume de um monte. Jerusalém era assim. Era, não é. Então Tito, com as suas legiões romanas, começaram fazendo o quê? Começaram atacando os muros da cidade pelo norte. O meu norte aqui fica aqui, o meu sul é para lá. O meu norte fica aqui nas minhas costas, o meu sul é na minha frente. Eu estou virado para o sul. Então os judeus, eles estavam preparados e atiraram grandes pedras, não é? Das ameias. Você já ouviu falar em catapulta? Catapulta era uma arma, né, que ficava em pé e ali ela tinha a sua gangorra, que botava a pedra aqui e a gangorra fazia assim, ó, pum, e aquelas pedras eram atiradas a longe, não é? E acontecia que aquelas pedras com um peso e um talento cortava a barriga de algumas mulheres que estavam grávidas. Por isso a palavra, ai das que estiverem grávidas naquele dia. Muita gente não sabe o porquê que Jesus falou isso. Então, querido, os judeus estavam preparados e atiraram grandes pedras, não é? Mas essas pedras eram grandes. Então esse combate violento entre judeus e romanos durou 2 semanas, até que os romanos finalmente derrubaram o muro norte de Jerusalém. Mas os 80.000 soldados romanos de Tito não puderam entrar na cidade e foram expulsos. Você estuda a história de Flávio José, ele conta detalhes dessa guerra, tanto do início, do meio e do fim desta guerra. Então o que aconteceu? Tito, o general, filho de Vespasiano, agora ele percebia que Jerusalém não seria tomada pela força. Não seria. Pela força, não. Então o que ele fez? Ele teve outra ideia. O que ele fez? Ele ordenou que os seus soldados não permitissem que ninguém entrasse e nem saísse de Jerusalém. Isso é estratégia de guerra, tá? Eu ia falar uma besteira aqui, eu não vou falar não. A meu respeito. Besteira é porque eu nunca falei nada sobre isso. Isso é estratégia de guerra. Ele fez o povo ficar refém lá dentro. Olha que coisa. Qualquer judeu que fosse flagrado tentando escapar seria crucificado. Depois de um ano de fome, então, 67, meados de 67, os judeus não pôde mais resistir a esse cerco, o cerco romano. Em 70 DC, eu pulei a história, em 70 DC, Tito atacou os muros da cidade outra vez. Então, isso que a Bíblia chama entre meados de 66 até o ano 70, até antes de acontecer o ápice, o ano 70 do juízo, era um período de rumores de guerra, porque os judeus estavam lá dentro, estavam entrincheirados. Eles estavam ali no lugar onde ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Então, o chamado houve-se guerra e rumores de guerra. Era ali, era para Israel e não para o mundo, do jeito que a igreja evangélica, os pastores tentam botar na sua cabeça.
Então, depois de um ano de fome, os judeus não mais puderam resistir ao cerco romano. Então, em 70 DC, o que aconteceu? Tito atacou os muros da cidade outra vez. Então, a força dos judeus havia se esgotado. Eles não mais puderam se defender e os romanos invadiram a cidade. Então, a fortaleza de Antônia, a conhecida fortaleza de Antônia, ela foi a primeira a cair. Então muitos judeus fugiram para o templo, mas não puderam defendê-lo. Então Tito, ele desejava muito, mas desejava muito, né, poupar o edifício do templo. Mas durante a batalha, meus queridos, um soldado, o que ele fez? Esse soldado atirou uma flecha ou uma tocha acesa, não é? Muito importante isso, muito importante mesmo. Uma tocha acesa no santuário, logo o templo estava em chamas. E logo também a cidade de Jerusalém foi destruída. Somente as torres do palácio de Herodes e uma parte do muro ocidental do templo restaram entre as ruínas que fumegavam. Aí eu te falo uma coisa: 600 mil judeus foram mortos. Os sobreviventes, daqueles que sobreviveram, foram levados a Roma para trabalhar como escravos ou para ser atirado aos animais. Triste, né, meus filhos? Muito triste, né? Aí, muita gente não acredita que o ano 70, a grande tribulação, foi a volta, a manifestação do Filho do Homem. O exército romano estava muito, mas muito familiarizado com os judeus dos tempos de Jesus. Nós encontramos muitas referências a soldados romanos nos evangelhos. E Paulo mesmo, ele usou muitos exemplos de vida militar. Do jeito que ele fala ali em Efésios capítulo 6, você sabe o que significa ali, a armadura, do que ele fala. Então a principal base do exército romano na Palestina era Cesareia. Mesmo que, embora também houvesse uma guarnição em Jerusalém, na fortaleza de Antônio. Então os judeus, dispensados do serviço militar, o exército romano na Judéia consistia principalmente de italianos e também de sírios. Não era tão fácil assim, judeus. Judeus, eles eram dispensados, não é, do serviço militar. Por quê? Porque não podia ou não deveria. Agora, italianos e sírios, sim. Então, ali, cada legião romana, ela consistia de cerca de 6 mil homens, comandados por um legado chamado, né? Então, essa legião, ela era dividida muitas vezes em 10 divisões, ou também chamada de cortes, não é? De 600 homens cada, comandada por um tribuno militar. Então essa divisão, por sua vez, ela era dividida em 3, né, unidades, chamadas de tropas. Cada uma delas era dividida por 2 centúrias, ou seja, cada uma dessas centúrias era comandada por um centurião, ou seja, centúria 100,
o centurião tomava conta de 100 homens. Então, durante os tempos de Jesus, estavam baseados na região 4 legiões, não é? Às vezes você encontra aquele endemoniado falando, quando Jesus perguntou, vocês são quem? Ele falou, nós somos legiões, né? Por quê? Foi baseado na cultura do exército romano. Então, essas legiões, ela era conhecida por 4 legiões, né? Era conhecido a terceira legião, a 6ª legião, a 10ª legião e a 12ª. Além do mais, tinha infantaria, cada legião tinha a sua cota de soldados especializados, engenheiros, tinha ali engenheiros, tinha arqueiros, tinha cavaleiros, tinha médico, e cada centúria também tinha um trombeteiro. Além de trombeteiro, tinha ali a ordenança e o porta-estandarte. Você já viu em Apocalipse ali a Bíblia registrar sobre a 7ª trombeta? Cada anjo, ou seja, cada mensageiro, não pense que anjo ali era literal. O que o mensageiro passava para o exército quando ele tocava a trombeta? Era hora de agir. Cada anjo, cada mensageiro, porque anjo é mensageiro, malak, que quer dizer mensageiro. Então, quando o trombeteiro, que era o anjo ou mensageiro, tocava a sua trombeta, o exército, as legiões, tinham que estar prontas para agir de uma forma. Por quê? Porque o engenheiro de guerra, os arqueiros, os cavaleiros, todos tinham que estar de prontidão, esperando o quê? O toque da trombeta. Então, cada soldado trombeteiro, ele tinha a função de prenunciar o que haveria de acontecer depois. Aí, você lendo o Apocalipse, quando você fala, o anjo tocou a sua trombeta, você interpreta como quem? Como trombeteiro, como soldado responsável pela trombeta, porque cada trombeta anunciava uma mensagem e o exército preparado entendia, tá bom? Não interprete isso como se fosse uma coisa literal, anjo. Não, anjo era o trombeteiro, era o soldado que anunciava com o toque da trombeta a ordem para atacar, para recolher ou para trazer algum tipo de juízo, que era a destruição na grande tribulação. Estamos combinados, meu querido? Estamos esclarecidos? Obrigado, desfrute do estudo e Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Ajude aí o meu projeto do meu estúdio, tá bom? Vá na descrição do vídeo e temos lá a forma de você nos ajudar. Deus abençoe. Amém.